Hoje eu vou lhe contar uma história cabeluda. Prepare-se. O caso de um trem que misteriosamente desapareceu sem deixar rastros. Um trem daquele tamanzão todo. Era julho de 1911, quando um trem que saiu de Roma para Milão simplesmente desapareceu num túnel. Poderia ter sofrido algum acidente. Talvez o trem tivesse caído de uma ponte. Bom, tudo é possível, mas o fato é que ninguém teve notícias do paradeiro ou mesmo rastros do trem. Mais misterioso que o desaparecimento foi o ressurgimento daquele trem décadas depois. Como foi que um trem desaparece em 1911 e reaparece anos depois? As pessoas ainda tentam achar explicação, mas dizem que pode ser que se trate de um trem fantasma, uma teoria que envolve coisas sobrenaturais. E se for verdade? Essa história começa na estação de trem de Roma, exatamente no dia 14 de julho de 1911. Um pouco antes desse dia, uma companhia ferroviária chamada Zanetti tinha feito uma campanha publicitária para a viagem inaugural de um novo trem turístico, composto pela locomotiva e 3 luxuosos vagões, que levaria passageiros da capital até Milão. O percurso passava por lindas regiões, como a famosa Toscana e Úmbria, mas entre as regiões de Emília-Romanha e Lombardia, o trem tinha que passar por um túnel com cerca de 1 quilômetro de extensão. Na época, dizem que era um dos túneis maiores do mundo, uma maravilha da engenharia, já que o túnel tinha sido cavado numa grande montanha. Para a viagem inaugural, a companhia Zanetti havia selecionado 100 passageiros da elite local e membros de algumas famílias da companhia ferroviária. Outras 6 pessoas as acompanharam, incluindo maquinistas e a tripulação. Todos a bordo e a locomotiva apitando, todo mundo alegre, o trem se moveu lentamente ao longo de sua rota, para permitir que os elegantes passageiros desfrutassem da vista enquanto se divertiam com as sonatas de violinistas, guloseimas e, claro, um glamuroso champanhe. Tudo estava indo bem e a viagem estava sendo mais do que satisfatória. Uma excelente experiência. Só que em poucas horas, o trem chegou ao túnel. Havia uma pequena multidão tanto na entrada quanto na saída para ver o novo trem passar pelo túnel. O trem aproximou-se e, uma vez que entrou completamente na escuridão da montanha, nunca mais saiu. A pequena multidão que esperava por ele do outro lado ficou incrédula, pois não havia explicação para o desaparecimento. Curiosos e perplexos, as pessoas decidiram chamar a polícia no local. Ao entrar no túnel para a inspeção, os policiais pareciam estar apavorados, mas na escuridão daquele túnel não encontraram nada além de 2 passageiros em estado de choque. Não havia vestígios do trem, não havia sinais de qualquer acidente. Demorou mais ou menos uns 2 dias até que eles se recuperassem, retornassem à sua sanidade e contassem o que tinham testemunhado. Um deles disse o seguinte: eu ouvi um zumbido bizarro pouco antes da entrada do túnel, dentro do qual havia surgido uma estranha névoa branca que parecia envolver o trem, que foi literalmente engolido por dentro. Foi uma experiência horrível. Apesar de ter conseguido me salvar junto com outro passageiro, pulando de um dos vagões, pouco antes da locomotiva entrar no túnel, nós 2 caímos no chão e essa é a última coisa que eu me lembro. Temendo que outros acontecimentos parecidos pudessem ocorrer, o trecho da ferrovia foi fechado e a companhia ferroviária Zanetti empregou muitos recursos para encobrir o incidente, já que o futuro e a credibilidade da empresa estavam em risco, claro. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. Pessoas importantes da elite simplesmente desapareceram. E apesar das cobranças dos familiares, de algum jeito a empresa conseguiu abafar o caso. Tempos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, um bombardeiro aéreo bloqueou completamente o acesso ao túnel, impedindo novas investigações. Com o passar do tempo, o trágico episódio do trem turístico da Zanetti ficou apenas na memória. Mesmo assim, as pessoas ficavam se perguntando: o que será que aconteceu com os passageiros, hein? Se eles eram da classe média alta, é possível que ninguém, nem mesmo a imprensa, tenha cobrado a empresa. E aquelas 2 testemunhas e suas misteriosas declarações, será que
que era verdade. Ninguém sabia dizer o que estava acontecendo, mas muitos diziam que as pessoas estavam vivendo um surto coletivo. O problema é que, com o passar dos anos, as coisas muito estranhas passaram a acontecer ao redor do mundo. Em 12 de agosto de 92, um jornal ucraniano trouxe à tona a história do trem de 1911. O artigo, intitulado como Trem Fantasma nas Estradas da Ucrânia, dizia o seguinte: um trem fantasma de 3 vagões apareceu no cruzamento da oficial de serviço Helena Spiridonova Chebrets. O trem, com as cortinas bem fechadas, as portas abertas e a cabine vazia, se movia de forma absolutamente silenciosa, esmagando inclusive as galinhas que andavam pela rua. Parece que de tempos em tempos um comboio aparecia por alguns instantes perto da aldeia de Chavalitsy, na Ucrânia. O artigo citava o presidente da Comissão para o Estudo de Fenômenos Anômalos da Academia Ucraniana de Ciências, Vassily Lechatchi, que estudava essas aparições já há algum tempo. Foi Lechatchi que propôs a ideia de que aquele trem fantasma era o trem da Zanetti, que de alguma forma foi capaz de viajar no tempo. Lechatchi estava fascinado pelo trem fantasma e decidiu tentar encontrá-lo. Certo dia, no lugar exatamente onde o trem costumava aparecer, ele finalmente conseguiu encontrá-lo. Muito mais que isso, conseguiu subir em um dos vagões. O problema é que quando todo mundo achava que o mistério finalmente seria solucionado, Lechatchi também desapareceu e nunca mais foi visto. Ele sumiu no dia 25 de setembro de 1991, diante de várias testemunhas. Para deixar toda essa história ainda mais estranha, escuta só. Ao testemunho deixado por Piotr Ustimenko, um homem que trabalhava no cruzamento ferroviário perto da Crimeia, ele deu esse testemunho ao escritor Nikolai Cherkashin, que dizia o seguinte: eu esfreguei os olhos e pensei, parecia que os trens podiam andar sem trilhos. Uma locomotiva a vapor e 3 caravanas de passageiros. Tanto a locomotiva quanto o trem inteiro não são nossos. Parecem pré-guerra ou talvez até anteriores, viajando sem luzes ao longo da trajetória da antiga ferrovia. Eu até corri para o local. Nenhum vestígio, nenhum tufo de grama esmagado. Era um trem fantasma? Dizem que esse ocorrido aconteceu em outubro de 55 e desde então, avistamentos de um comboio com 3 carruagens de passageiros a reboque que se movia como se flutuasse, sem maquinistas e com cortinas das janelas fechadas e portas abertas, foram relatados em várias partes do mundo. Em Moscou, nos anos de 1975, 81 e 86, em Chernobyl, pouco antes do acidente da usina nuclear, na Noruega, nos Balcãs e em muitos outros lugares e épocas. Para deixar a história ainda mais complexa, se é que é possível, dizem que dentro do trem havia uma caixa de jacarandá, na qual estava o crânio do conhecido escritor ucraniano Nikolai Gogol. Reza a lenda que, de algum jeito, essa caixa foi parar nas mãos de um jovem, filho de um homem extremamente rico. Quando sua família foi convidada para a viagem de trem, ele achou que seria interessante levar a caixa de jacarandá com o crânio do escritor para assustar os passageiros. O seu plano era esse. No momento certo, ele assustaria todo mundo, mostrando o conteúdo da famosa caixa de jacarandá. Mas algo deu errado. Na verdade, talvez em pânico, talvez por um aviso paranormal, não sei. A gente só especula. Mas o fato é que um dos 2 que pularam do trem foi exatamente o jovem que levou a caixa com o crânio. Será que há alguma maldição nisso? Ninguém sabe e nunca ouviu falar de algo do tipo envolvendo o crânio de Nikolai Gogol. Mas a lenda diz que hoje, e até hoje, o crânio do conhecido escritor vagueia no tempo, num trem fantasma que desapareceu num túnel entre a Emília-Romagna e a Lombardia e que ninguém consegue encontrar. Essa história, que já foi publicada em vários sites, continua intrigando pessoas ao redor do mundo. Mas ninguém sabe ao certo se ela é real. O que você acha? Deixe nos comentários. Com tantas evidências e testemunhas, a gente fica pensando, e se for verdade?